Olá, bem-vindos! Sou a Diana. Hoje vamos falar de 8 fatores que podem contribuir para a qualidade e duração do nosso sono. Algumas coisinhas que podemos alterar, talvez muito, talvez pouquinho, mas que vão certamente ajudar. Espero que estas dicas vos sejam úteis e digam-me depois em baixo quais é que já vão praticando, quais é que nem pensar, não conseguirão, acham vocês, pôr em prática e se calhar logo a primeira. A primeira coisa que poderão tentar alterar na vossa rotina é não beberem bebidas cafeinadas, com cafeína, a partir das 11 da manhã. Eu não gosto de café, digam-me em baixo nos comentários se são das pouquinhas pessoas no mundo que não gostam de café, mas eu sei que para aqueles que gostam de café sentem uma necessidade, por vezes muito grande, de ingerir café ao longo do dia, várias vezes e tal. Mas de facto ajuda pararmos de consumir cafeína até ao meio da manhã, até às 11 da manhã. Nós, ao final do dia, ainda temos cafeína no sangue que bebemos às 8 da manhã, ok? E, como sabem, obviamente, a cafeína é um energizante, não é? E não queremos energia se queremos adormecer. Portanto, para alguns será muito complicado, mas se estiverem muito desesperados em dormir, experimentem isto. É importante referir também, se optarem por esta medida relativa ao café, que ainda que parem de beber café às 11 da manhã, não enfrasquem 2 litros de café até às 11 da manhã, porque importa a hora em que tomamos o café, mas também a quantidade. Quanto mais quantidade de cafeína, obviamente mais tempo, mais quantidade de cafeína vai estar no nosso sistema. A próxima, e esta para mim é um bocadinho desafiante de pôr em prática, que é não ingerir alimentos até 4 horas antes de ir para a cama. Ou seja, tentar fazer uma refeição bem composta e dali a 4 horas ir dormir. Portanto, nada de snacks 20 minutinhos antes de mergulhar nos lençóis. Isto porque a nossa digestão requer imensa energia e sangue extra no nosso sistema digestivo. Isto aumenta o nosso ritmo cardíaco e torna-nos mais ativos durante a noite. Terão certamente já experienciado quando comem uma comida mais pesada, com mais gordura, mais indigesta, à noite. A noite é mais turbulenta, não é? Se calhar lembram-se mais de sonhos ou até têm pesadelos. Por causa precisamente disto, temos o sangue alocado a um certo sítio, o nosso coração tem de trabalhar para manter esse sangue todo a circular para o órgão certo, neste caso o estômago e todos os órgãos do aparelho digestivo, e portanto ajuda realmente tirarmos essa pressão do nosso sistema, eliminar o fator digestão da equação. A terceira dica é mantermos uma hora de ir para a cama regular, constante, irmos todos os dias à mesma hora dormir. Não tem que ser perfeito, não tem que ser às 10:30 todos os dias, ou seja, a hora que acharem por bem que se ajusta melhor a vocês, mas ali por essa hora. O nosso organismo funciona muito bem quando tem um ritmo, quando o nosso cérebro começa a perceber, ok, é hora de descansar. Porque se formos para a cama a horas muito diferentes, uns dias vamos às 10, outros dias vamos à 1 da manhã, o nosso organismo não tem realmente tempo de se adaptar, de perceber o que é que vai acontecer. E se alguns de vocês tiverem crianças, poderão já ter lido certamente, e isto foi algo que nós sempre aplicamos com a nossa filha, que é manter uma hora de deitar ou de dormir sempre constante. Com ela mais velha, sempre um bocadinho mais flexíveis, mas não demasiado ainda assim, porque realmente notamos que o organismo já está preparado para parar, para abrandar e para descansar. E quando vamos para a cama, portanto, não é só o ir dormir, é realmente aquela rotina de ir para a cama. Uma rotina lenta, com luzes fraquinhas, do qual já vamos falar a seguir. Sempre a mesma rotina, tranquila, e depois o deitar
bem relaxado, sempre à mesma hora, dentro do possível. Digam-me se isto é algo que vocês já fazem ou será bastante difícil manter. A quarta dica é limitarmos a nossa exposição à luz azul. A luz azul é uma das frequências em que o Sol emite, uma das radiações, e, portanto, é um sinal para o nosso cérebro de que devemos estar ativos. Quando o Sol está lá fora, o nosso corpo está ativo. Antes de termos eletricidade, acordávamos com o Sol, dormíamos com o pôr do Sol, mais coisa, menos coisa. Depois surgiram velas, surgiram luzes artificiais e vamos cada vez para a cama, cada vez mais tarde e expostos a esta luz que realmente nos ativa. Ativa o nosso sistema nervoso simpático, que é aquele que nos faz andar para a frente, fazer coisas. E não é isso que pretendemos quando vamos descansar. Algo que ajuda a diminuirmos a luz azul é a diminuição da exposição a ecrãs. Portanto, diminuirmos o tempo de visualização de televisão ou não estarmos ao telemóvel na cama mesmo antes de fecharmos os olhos, ou então arranjem uma app, existem várias disponíveis, que bloqueiam essa luz azul do ecrã. Mas idealmente saiam do ecrã, porque também já passamos tempo suficiente neles, acho eu. Outra coisa que podem fazer é alterar a qualidade da luz do vosso televisor. Também é possível fazê-lo. Outra dica bastante interessante também é controlarmos ou desligarmos as luzes do teto. Quando queremos começar a abrandar, no final do dia, desligamos as luzes do teto. Podemos ter umas luzes de leitura, podemos diminuir a intensidade da luz, tentar procurar uma luz mais amarela, mais quente, que simboliza, mais uma vez ao nosso cérebro, o tal pôr do sol, a tal dica, o cue para o nosso cérebro de é tempo de desligar. Outra coisa ótima é o uso de velas. Quinta dica, prende-se com o exercício. É muito importante termos um corpo ativo para que ele depois possa relaxar ainda mais. Portanto, exercitarmos o corpo, cansá-lo é bom, mas é importante vermos a que horas é que devemos fazê-lo. Idealmente, e isto varia com cada corpo, cada situação, ok? E portanto, só vocês sabem o que funciona para vocês, mas se puderem, exercitem-se de manhã ou à tarde. No máximo, exercitem-se até 2 horas antes de irem dormir. Ou seja, imaginemos que vão dormir normalmente às 10 da noite, acabem o vosso exercício às 8. Isto permite ao corpo abrandar mais uma vez. Portanto, com o exercício físico, criamos energia. O nosso sistema nervoso simpático está ativo, está a fazer coisas e nós queremos desligá-lo, queremos abrandá-lo, passar para a ativação do sistema nervoso parasimpático. E se quiserem depois mais informação sobre estes os nossos dois ramos do sistema nervoso, que isto ainda é mais complexo ainda, digam-me que eu faço um vídeo sobre isso. Mas, portanto, exercitem-se sim, com regularidade também, mais uma vez, talvez tentando manter a rotina, quando é que o corpo sabe que é hora de exercício para estar pronto e preparado, mas a um tempinho bem afastado da hora de irem descansar. Sexta dica, limitem o consumo de álcool. O álcool é um sedativo e, portanto, talvez notem quando ingerem álcool à noite, maior facilidade em adormecerem. Isto é perfeitamente natural. Contudo, a qualidade do sono é inferior. Isto significa que o nosso cérebro está mais ativo quando tem álcool no sangue. As duas fases do sono, que são o REM, o Rapid Eye Movement, e o Deep Sleep, o sono profundo. Estas duas fases são muito importantes no nosso sono. São limitados pela sedação causada pelo álcool e, portanto, podemos dormir até muito, mas a qualidade do nosso sono vai ser inferior. Portanto, podemos estar a resolver um problema, se dormimos normalmente pouquinhas horas, acordamos logo, se calhar vamos dormir muito, mas não vamos dormir tão bem e isso também não é o que se procura. Portanto, limitem a quantidade de álcool que ingerem ou não ingiram nada,
à noite. Tentem talvez até 4 horas antes de irem descansar não consumir álcool. O mesmo que falamos com a comida, o mesmo esquema. Outra coisa que podemos fazer e que no fundo nos ajuda a perceber como é que é a qualidade do nosso sono, o que podem fazer é perceber a que horas acordam se não usarem um despertador. Portanto, a dica será não usarem um despertador para acordar. O nosso corpo deverá saber automaticamente quando acordar. Quando o corpo está descansado, ele acorda, desperta. Em vez de o termos que forçar com um alarme, que muitas vezes até é desagradável, ativa demasiado rápido o nosso cérebro e acordar é a pior experiência do dia, quase. Portanto, quando tiverem disponibilidade, vejam a que horas acordam e façam um esforço para se levantarem logo. E não olhem para o relógio, não queiram saber que horas são logo quando acordam. Levantem-se, sintam como estão os vossos níveis de energia e depois olhem para o relógio e talvez se surpreendam, talvez até acordaram bastante cedo, talvez até se sintam frescos. Porque às vezes temos aqueles pequenos acordares curtinhos e depois pensamos, não, vou ficar só mais um pouquinho. E quando acordamos a seguir estamos exaustos. Pelo menos a mim acontece-me, digam-me se vos acontece a vocês, mas ceder a essa tentação de ficar mais um pouquinho é muitas vezes contraproducente. O nosso corpo, o nosso cérebro sabe quando acordar. Se, contudo, fizerem esta experiência e dormirem horas e horas sem fim, é porque o vosso corpo precisa realmente de descansar e isso significa que a qualidade do sono não é tão boa quanto seria desejável. E, portanto, nessa situação, procurem aplicar algumas das dicas que temos vindo a falar ou, eventualmente, consultar um especialista na matéria. Finalmente, a 8ª dica é praticar pranayama ou exercícios respiratórios antes de dormir. Podem praticá-los na cama, sentados ou deitados, dependendo do exercício que escolherem. E temos que escolher o exercício respiratório certo, porque a nossa respiração controla muito bem os nossos níveis de energia. E, portanto, se escolhermos uma respiração muito ativadora, vamos ter o efeito contrário e vamos ficar extremamente despertos. Vejam este vídeo aqui para saberem os 3 tipos de pranayamas que eu vos aconselho a praticarem antes de dormir. Vou-vos dar alguns pormenores, algumas curiosidades sobre cada um dos tipos e depois em vídeos futuros vamos praticar cada um deles separadamente. Portanto, fiquem por aí, subscrevam e ativem as notificações para saberem quando estes vídeos saem e até breve!